Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa primeira videoaula do segundo módulo de matemática. Neste módulo estudaremos a definição de função e um tipo específico de função, que é a função afim. Nessa videoaula apresentarei duas situações em que podemos observar a ideia de função associada a problemas cotidianos e que servirão como modelo para você resolver as atividades propostas ao final dessa videoaula. No estudo científico de qualquer fenômeno, sempre procuramos identificar grandezas mensuráveis ligadas a ele e, em seguida, estabelecer as relações existentes entre essas grandezas. Há que se perceber aqui, pessoal, que quase tudo ou tudo que nos rodeia pode ser quantificado. E estes elementos que permitem ser quantificados são, por vezes, chamados de grandezas e representadas por variáveis ou letras, como as x e y que a gente está acostumado a trabalhar. No entanto, quando falamos de funções, estamos preocupados em observar se essas grandezas elas possuem relações de existência, ou seja, se uma interfere no comportamento da outra. Além disso, estamos interessados também em determinar essa relação matemática entre elas, descrever matematicamente como é que isso se comporta, dentre muitas coisas, essa relação matemática ela pode nos ajudar a observar o comportamento para valores que são desconhecidos e até mesmo realizar previsões. Vejamos então agora algumas situações que a gente pode ilustrar esse tipo de situação envolvendo funções. Bom, pessoal, nesse exemplo aqui, nós vamos completar essa tabela e vamos observar se há uma relação entre as duas variáveis e que relação é essa. E eu coloco a seguinte situação aqui para a gente pensar. Na lanchonete Maná, que é localizada aqui no Instituto, vende-se um copo de suco de fruta por R$ 1,50. Então aqui, nessa tabela, eu tenho duas colunas, uma que tem a quantidade de número de copos, e o preço final a pagar. Para cada quantidade aqui, a gente vai determinar, então, quanto que eu vou pagar ao final. Observe que o primeiro valor aqui vai ser para um copo só, e como o próprio enunciado disse, eu vou pagar R$ 1,50. Para dois copos, eu vou pagar então o dobro desse valor, o que corresponde então a 2 vezes R$ 1,50, o que vai resultar em R$ 3. Para três copos, eu vou pagar o triplo do valor unitário, Então vai ser 3 vezes R$ 1,50, que dá R$ 4,50. E aí vocês podem observar que já está tendo um padrão, Só basta para descobrir aqui o preço final a pagar, multiplicar o número de copos por 1,50. Então, para 4 copos, eu vou ter 4 vezes 1,50, que resulta em R$ 6. Para 5 copos, eu vou pagar 5 vezes 1,50, que vai dar R$ 7,50. E para 10 copos, eu vou ter 10 vezes 1,50, que vai resultar em R$ 15. Bom, então dessa forma, a gente pode observar aqui nessa tabela que duas grandezas estão relacionadas, que é o número de copos de suco de fruta e o preço final a pagar. Vocês podem observar também que na tabela que para cada quantidade de copos corresponde um único preço. Não tem assim, por exemplo, dois números de copos diferentes pagando o mesmo valor ao final. Dizemos então por isso que o preço é função do número de copos. Além disso, se representarmos aqui a grandeza número de copos por x, então x é número de copos, e y o preço final a pagar, a gente consegue também estabelecer uma relação de interdependência entre essas duas variáveis através de uma fórmula, que nesse caso aqui, ela passaria a ser y igual a 1,50 vezes x. Observem aqui que cada preço da minha coluna de preço aqui da tabela, eu não calculei, não foi pegando esse 1,50 e multiplicando pelo número de copos. Então é isso que eu estou simbolizando aqui, por essa fórmula. O preço final é igual a 1,50, que é o valor unitário de um copo de suco de fruta, vezes x, onde esse x representa qualquer quantidade de número de copos. É claro que esse x aqui ele tem uma certa limitação, ele só pode ser um número natural, Ele não pode ser um número
negativo, ele não pode ser também um número decimal, né? Mas o preço não, o preço pode ser um número decimal, ele pode ser um número inteiro, ele só não pode ser também, nesse caso, negativo aqui. Bom, agora o que você pode observar é o seguinte, que se eu substituir esse x por um valor qualquer, eu vou obter o valor de y, que nesse caso aqui para a gente representa o preço a pagar. Então, vamos supor, por exemplo, que eu tenha consumido 20 copos de suco de fruta. Ou seja, nesse caso, o meu x é igual a 20. Né? Como que eu vou fazer para determinar o preço? É um cálculo bem simples. Basta você pegar esse 20 aqui, que é o valor de x, e substituir aqui na função dada, que a gente criou aqui anteriormente. Então, o que vai acontecer? Ó? O y vai ser igual a 1,50 vezes x, que no caso é 20. Então, ao final, eu vou ter que o y é igual a 30. Ou seja, para 20 copos de suco de fruta, eu vou pagar R$30. E é claro que também a gente pode fazer o processo inverso, ou seja, para uma determinada quantidade ou para um determinado preço que eu vou pagar, quantos copos eu vou ter consumido, né? Por exemplo, se o y, ou seja, se o preço que eu paguei foi de R$ 22,50, quantos copos eu vou ter comprado aqui? Né? Quantos copos de suco de fruta eu vou ter consumido? Então aqui é o mesmo processo que a gente fez anteriormente, só que eu não vou substituir o 22,50 no lugar do x. Lembre-se, né? O 22,50 representa o preço a pagar. Então, nesse caso, o 22,50 eu vou substituir no lugar do y aqui nessa fórmula que nós criamos. Então, vai ficar 22,50, que é igual a 1,50 vezes x. O que eu quero descobrir aqui é o x, que no caso aqui representa para nós a quantidade de copos de suco de fruta que eu consumi. Veja que isso aqui é uma equação do primeiro grau simples, basta que a gente isolar a variável x, né? Então, eu vou ter que esse 1,50 ele vai passar para o outro lado aqui, dividindo o 22,50. Então, vai ficar 22,50 dividido por 1,50, o que vai resultar em x igual a 15. Ou seja, para R$ 22,50 que eu pagar aqui na lanchonete, eu vou ter direito de consumir 15 copos de suco de fruta. Nesse segundo exemplo, a gente vai realizar o mesmo processo que fizemos anteriormente. Vamos completar a tabela e vamos observar se há uma relação entre as variáveis e que relação é essa. Aqui eu coloco a seguinte situação. Suponha que um automóvel percorra um trecho de uma estrada a uma velocidade constante de 80 km por hora. Lá da física, vocês devem já ter estudado isso, que uma velocidade constante como essa indica para a gente o seguinte: a cada 1 hora que eu tiver gasto aqui nesse movimento, eu vou ter percorrido 80 km dessa estrada. É claro que é uma situação hipotética, né? Porque na vida real a gente nunca que vai andar constantemente com esse mesmo valor para a velocidade do automóvel, né? Ela vai variar de acordo com o movimento do carro, da estrada, do motorista, né? Que às vezes pode querer acelerar mais ou reduzir em determinados pontos da estrada. Bom, aqui nós temos a tabela que tem duas colunas, né? Uma primeira com a quantidade de horas e a outra com a distância percorrida. Bom, e aí nós temos para cada hora que a gente vai tentar determinar aqui qual é a distância que ele percorreu. Então, olha só, se para cada 1 hora eu percorro 80 km, então em 2 horas eu vou percorrer o dobro dessa quilometragem, ou seja, eu vou obter 2 vezes 80, que é igual a 160 km. No caso de 3 horas, né, vai seguir o mesmo padrão. A gente vai pegar aqui 3 vezes 80, que vai dar 240 quilômetros. É um padrão bem simples aqui nesses casos, né? Basta a gente observar ou realizar, né, o produto aqui da quantidade de horas pela quilometragem que eu faria em 1 hora, né? Então, 4 vezes 80 aqui
vai resultar então em 320 quilômetros. Para 5 horas, eu vou ter 5 vezes 80, que vai resultar em 400 quilômetros. E para 10 horas, nós vamos ter 10 vezes 80, que é igual a 800 quilômetros. Né? Então, como a gente já observou aqui, há um padrão que a gente pode estabelecer entre essas duas grandezas, né? Entre a quantidade de horas e a distância percorrida pelo automóvel. A cada quantidade de horas, também vocês podem observar nessa coluna, está associada a uma única distância percorrida. O que isso quer dizer? Quer dizer que não existe para 2 horas, dois valores diferentes aqui de horas, a mesma distância percorrida. Né? Então isso caracteriza a ideia de função. Né? E a gente pode dizer então que a distância percorrida é a função da quantidade de horas. Além disso, se a gente representar aqui a quantidade de horas por x, então x é igual a quantidade de horas, e y pela distância percorrida, a gente consegue estabelecer aqui também uma relação de interdependência entre essas duas variáveis e dada por uma fórmula, né? E que fórmula seria? Bom, é bem simples, ó. Y igual a 80 vezes x. Lembrem aqui, ó, olha para a tabela que nós fizemos aqui. Para cada distância, a gente não pegou aqui 80 vezes a quantidade de horas? Então, a fórmula que vai relacionar a distância e a quantidade de horas vai ser y igual a 80 vezes x. Bom, observe que se eu substituir esse x por um valor qualquer, eu vou obter um valor de y que representa a distância percorrida. Por exemplo, se eu falar aqui que o meu x é igual a meia hora, ou 0,5, qual que vai ser a distância percorrida? Da mesma forma que fizemos anteriormente, a gente vai pegar esse 0,5 aqui, que representa o valor de x, e vamos substituir na fórmula que nós criamos aqui anteriormente, ou seja, y é igual a 80 vezes 0,5. Observem que a minha intenção aqui agora é descobrir a distância, então por isso que o y permaneceu e que o x foi substituído por 0,5. Então aqui, ao multiplicar esses dois valores, a gente vai obter 40. Ou seja, em meia hora eu vou percorrer 40 quilômetros. Isso era uma situação bem óbvia de ter percebido, porque se o carro está se deslocando a uma velocidade de 80 km por hora, em meia hora ele vai percorrer a metade dessa distância. Né? Bom, mas a gente pode também fazer o processo inverso, ou seja, dado o valor de y, quero descobrir a quantas horas eu percorri durante essa estrada. Né? Vamos supor que, por exemplo, que eu percorri 20 quilômetros. E agora eu quero saber quantas horas eu vou ter gasto para percorrer esses 20 quilômetros. Como aqui o y representa a distância, então esse 20 ele deve ser substituído no lugar dele. Né? Então eu vou ter o seguinte, ó, 20, que é o lugar aqui do y na minha função, é igual a 80 vezes x. É uma equação do primeiro grau, bem simples de resolver. Basta a gente isolar aqui, no caso, a nossa variável x, pegando esse 80 e passando aqui para o outro lado da equação. Né? Então vai ficar x igual a 20 dividido por 80. A gente pode simplificar aqui essa minha fração. Veja que os dois valores dá para ser simplificado por 20, o que vai resultar no final 1/4, que é a mesma coisa que 0,25 se nós efetuarmos essa divisão aqui. Né? Isso daqui está em horas, mas se eu quiser escrever essa quantidade aqui em minutos, basta pegar e multiplicar essa quantidade de horas por 60 minutos, né? Que é a quantidade de minutos que eu tenho em uma hora. Então 0,25 vezes 60, eu vou obter ao final 15 minutos. Então em 15 minutos eu vou ter percorrido 20 quilômetros dessa estrada.
Bom, pessoal, então é isso. Nessas atividades que eu proponho aqui para vocês fazerem, é bem parecido com esses dois exemplos que eu expliquei. Vocês vão ter que construir tabela, vão ter que observar se há relação entre as variáveis, que relação é essa, e identificar que fórmula matemática poderia relacionar elas duas. Tá? Lembre-se que essas atividades elas farão parte, na verdade, lá do seu mural do Padlet, né? E aí vocês devem resolver no caderno e depois postar lá no seu mural. Então é isso. Caso tenha alguma dúvida, entre em contato comigo. Bons estudos e até a próxima videoaula. Abraço!